Fala aí, pessoal! Eu ia falar bem-vindo ao meu canal, eu sou o Douglas, mas não, tô no canal do Ratão. Comecei uma sériezinha aqui de 3 vídeos que eu tô gravando aqui com o Júlio. O Júlio, ele é Red Team, ele é um hacker e a gente falou bastante no último vídeo que tá aparecendo aqui agora do Flipper, pessoal. Eu fiz um vídeo do Flipper como Rato Borrachudo, mostrando um, inclusive ele tá aqui comigo, que é um Flipper do Fecoxa, e ele tem um dele aqui. O que que acontece? A gente falou bastante sobre o Flipper para passar informação. O intuito dessa série de 3 vídeos que eu tô fazendo aqui com ele é para justamente passar informação para que você tenha conhecimento das coisas. A gente sabe que a gente tá num mundo que ele não é 100% seguro, assim como por exemplo, eu fiz vídeo de urna eletrônica e eu tenho na minha cabeça que nenhum sistema é 100% seguro. Então, quando a pessoa fala que a urna eletrônica é 100% segura, não é. Ela pode até ser hoje, mas amanhã ela deixa de ser, dependendo de como seja a evolução das coisas. E se você não viu o vídeo, vê, são 2 vídeos que eu fiz, um de Flipper, outro desmistificando o Flipper aqui e como pode ser a evolução dele. E agora a gente vai fazer um vídeo mostrando vários componentes hacking ofensivo que você encontra dentro do Flipper, porque o Flipper nada mais é do que a união de várias coisas que estão aqui nessa maleta, que nem eu falei. Ah, isso daqui é um negócio novo? Não é. Isso daqui é simplesmente um gadget que o cara se propôs a botar tudo e botou um golfinho bonitinho. Ó, o meu não tá nem ligando mais, mano. Aqui, ó. Então, é basicamente isso. Mas vamos lá, o que que acontece? O Flipper, ele tem RFID, ele tem sub-gigahertz, ele tem infravermelho, ele tem portas de PIO, ele tem embed USB, ele tem mais o que, mano? NFC, né? RFID, NFC, ele tem o iButton, não é muito conhecido aqui. Não é. Você tem algum dispositivo iButton aí? Não tenho, mas eu lembro que na minha cidade tinha pedágio não, tinha parquímetro que funcionava com iButton. Caramba, parquímetro. É, tipo, você colocava as moedinhas do parquímetro, né? Você tinha uma tag de iButton que você colocava lá. Da você hora. ia recarregar ela. Então não é muito conhecido, mas existe aqui no Brasil também. É, então, mas assim, a gente não vai chegar e mostrar pra você o que que é o que. Mas, por exemplo, ele tem, eu não sei se vocês lembram daquela plaquinha que eu mostrei no vídeo, o editor tá mostrando aí. Ele tem, por exemplo, o negócio que mostra, que praticamente é aquilo. Tenta mostrar pra gente, mano, um ataque de beacon. Desautenticação? Desautenticação e criação de redes, Vamos entendeu? lá. Pra deixar os outros Então tá. malucos. Bom, vocês viram em um dos vídeos do Douglas, do Ratão, né? Em um dos vídeos do Ratão e do Douglas, que você conseguia ali, utilizando uma plaquinha que ia conectada aqui em cima do Flipper, Sim. porque a ideia do Flipper é ser modular, de você conseguir comprar uma série de módulos e encaixar aqui, ou quem tem noção de eletrônica conseguiria ali criar os seus próprios módulos. Um desses módulos, né, dessa DevBoard, é a capacidade de você conseguir fazer com que pessoas conectadas no roteador caiam desse roteador. Isso é chamado de DeAlter. Esse dispositivo é bem conhecido, já é relativamente antigo. Eu tenho um desses dispositivos, né, e eu vou fazer um ataque que é chamado de beacon, de criação de beacons e de criação de probes. Então eu vou clicar em beacons, clicar em probes e dar um start aqui. Olha só. Ele consegue fazer um scan Das redes, ó, mas o redes. que eu fiz aqui? Quando a gente chegar aqui e agora começar a procurar pelas redes, você vai perceber, ó, que várias redes estão com o meu nome. Então eu consigo, inclusive, me comunicar por isso aqui, né? Mostrar para as pessoas. Eu percebo aqui, ó, o tanto de redes. E você tá tem usando esse aparelho para criar as redes ou você tá usando um roteador para criar essas redes? esse aparelho. Esse aparelho cria essas redes Wi-Fi, ó. Elas aparecem aqui na minha Wi-Fi porque eu estou ali com a opção de beacon habilitado, né? E ele cria quantos você quiser ou tem uma... Na verdade, se eu me lembre, a aplicação vai até 600 beacons. Caramba. Vamos dar pra criar 60. Então fica difícil, por 60. exemplo, quem tá aqui no hotel agora tentar se conectar porque tem um monte aí, né? Exatamente. E outra coisa legal, como eu falei, isso aqui dá pra servir como um decoy, né? Dá pra você, enfim, usar para atacar em conjunto com outras ferramentas. Então tem várias outras ferramentas que você pode usar em conjunto com esse dispositivo. Entendi. E não só assim, tocar o terror no hotel pra... É porque, por por exemplo, na minha cabeça, galera, eu gosto muito de tocar o terror, desde que eu não faça nada pra ser preso. Mas eu adoro tocar o terror. Mas olha só, o que que tem mais aqui? Vamos mostrar aqui essa maletinha aqui, mano. Ó, o meu Flipper deu uma doideira, agora tá o Vamos tentar desligar golfinho... ele.
O golfinho tá chateado Ele aí. tá no modo defio. Vamos ver se ele foi. Aí, agora foi, funcionou. Voltou? Eu fiquei futricando ele aqui, voltou, ele só tá lento mesmo. Beleza. Pronto, olha lá, tá jogando Mario sozinho. Isso aí. Mas vamos lá, cara, o que tem nessa maletinha aí? Cara, essa é uma maleta que eu utilizo para fazer testes de hardware. A minha especialização em pentest, né, em testes de invasão, tem a ver com hardware hacking. São as probes de analisador lógico. Então, todos esses dispositivos aqui, eles servem para alguma coisa relacionada a hardware hacking. Para eu poder pegar, por exemplo, um roteador ou pegar um dispositivo eletrônico e tentar me comunicar com esse dispositivo eletrônico. Entendi. Ou tentar, por exemplo, executar ataques dentro desse dispositivo eletrônico. Então tem uma série de coisinhas aqui que servem para isso. Vamos supor esse dispositivo aqui. Vocês já ouviram falar do Raspberry Pi? Essa é uma versão pequenininha do Raspberry Pi, né? Raspberry Pi Zero W, Sim. no caso. Isso aqui Mas aqui no caso ele tá com um LCDzinho. ele tá com LCDzinho. Existem projetos pro Raspberry Pi que transformam ele em uma ferramenta ofensiva. Uma ferramenta que vai disparar ataques. Então isso aqui, né, não tá só com o dispositivo, mas existe uma série de projetos no Raspberry Pi que você consegue, por exemplo, transformar ele em um dispositivo que finge ser um teclado e um mouse, ou que se conecta A numa gente consegue rede. roubar o sinal de um mouse e teclado sem fio com flipper? Consegue, mas precisa de um dispositivo extra. Precisa de um extra na GPIO. Tem um microcontrolador que chama NRF, eu tenho que lembrar. Você não tem ele aí, né? Eu não tenho, infelizmente. E ele atua em dispositivos sem fio, né? Alguns dispositivos da Logitech, alguns da Microsoft. E você consegue enviar sinais fingindo ser o teclado sem fio pro computador. Então você envia de fato as teclas. Caraca, aí é do mal. Cara, eu vi, inclusive esses dias atrás, eu vi um cara fazendo isso numa empresa. E toda a empresa usava esse mesmo teclado. Então ele conseguia fazer todos os computadores da empresa digitarem o que ele queria. Então vamos supor, mais uma vez, vamos supor, o cara vai lá e digita um código para fazer uma conexão entre ele e um servidor em outro país. E o cara tá ali, conseguiu já invadir um computador. Fazer. Exatamente. Tá, isso daqui, mano. Explica pra gente o que é esse iPod daqui. Esse iPod gigante, né? Vamos ligar. Isso aqui, antes do Flipper ser a coqueluche do momento, isso aqui era algo que o pessoal da área de segurança gostava muito. Ainda gosta, é claro, né? Isso aqui é um SDR, é um rádio definido por software. O que é? É uma espécie de rádio amador, digamos assim, rádio HT, né? VHF, UHF. Só que ele recebe e transmite informações de 10 MHz, mais ou menos, eu não sei se era 10 MHz ou 10 kHz, até 6 GHz. Então isso aqui ele consegue transmitir... Ele consegue muito mais do que o Flipper, por exemplo. Muito mais. Por exemplo, o Flipper tem pouquíssimas frequências que ele consegue transmitir ou receber, né? E esse daqui não. Esse daqui tem uma range gigantesca de frequências. Só que ele ou transmite ou recebe, que nem o Flipper. Ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então o que esse dispositivo pode fazer? Ele faz mais ou menos os mesmos ataques que o Flipper faz e ele tem algumas coisas extra também. Por exemplo, dependendo do lugar onde você tá, você consegue visualizar informações de aeronaves. Tipo, aonde a aeronave tá, qual a velocidade Mas dela. ele só serve pra realmente escanear, né? Só pra... Bom, você pode criar coisas com ele também. Eu nunca fiz isso. Tá, mas assim, você não consegue mandar pra muito lugar. Por exemplo, ele consegue atuar como um Jane? Consegue, mais próximo. Tem inclusive aqui, ó, dentro de transmitir, você tem uma opção de jammer. Claro que isso aqui é legal, né? Você no caso. Sim, o que acontece? O jamming, galera, por exemplo, tem uma ação muito ilegal que você, inclusive, pode tomar cuidado. Se eu tiver no meu carro aqui, acabei de sair do meu carro, e eu vou ir perto pra travar meu carro, e ele não travar, é porque tem alguém fazendo jamming. E no caso ele está impedindo do sinal do meu controle chegar no carro. Aí o que acontece? Ele simplesmente vai lá depois e abre o carro, porque o carro não fechou. Mas tem outras coisas, por exemplo, que a galera usa para jamming. Por exemplo, aeroporto. Aeroporto tem pistola de jamming, para caso o drone entre no aeroporto, ele chegar e apontar pro drone e pronto, o drone perdeu o sinal. Dependendo do drone, ele cai. O drone da DJI, no caso, ele... né? Ele tem isso, né? Mas não, por exemplo, se for um FPV, ele cai. Entendeu? Então o jamming é usado para várias outras coisas, mas basicamente ele interrompe o sinal a comunicação que está acontecendo, não é? Exatamente, ele embaralha o sinal. Ele manda um monte de
Ele não interrompe, desculpa. Assim, ele vai embaralhar, ele vai mandar um monte de lixo no sinal. E daí, o receptor, ele não vai conseguir entender qual é o sinal que ele precisa receber, né? Quais são as informações que ele... É como se você colocasse um monte de chiado na televisão. Vocês lembram da televisão analógica, quando começava a chiar? É muito difícil conseguir interferência. É muito difícil conseguir uma pistola de gaming? Você pode fazer uma, interessante. Né? Dá pra fazer. Eu vou falar por quê? Porque de vez em quando aparece um drone lá em casa. E eu tenho quase certeza que é de fã, mano. E eu queria muito derrubar esse drone. E na real, eu queria que esse drone aterrissasse se eu ficasse com ele. Eu quero ver se ir lá em casa pegar ele. Vou te falar um Mano, é chato. Mas assim, eu passo por isso porque tem gente que sabe onde eu moro e fica voando com a porra do drone lá. Beleza, mano. Mas, por exemplo, tem gente que tem outro propósito, o drone. O drone, às vezes, é pra identificação pra armar assalto, mano. Tem gente você que pode faz criar isso. uma no-fly zone, por exemplo. Então dá pra criar uma no-fly zone, onde você tá ali morando e... Cara, o drone não vai chegar perto. Na real, se ele chegar, ele cai. Cara, inclusive eu já vi um projeto onde um pesquisador ele criou uma cúpula, digamos assim, 180 graus, metade de uma esfera, e nessa metade de esfera ele mandava para todos os lados o sinal, direcionalmente para todos os lados. Caralho, então ele criava uma cúpula de jamming ali, uma cúpula de interferência onde qualquer drone que chegasse ali perdia o sinal. E caía na hora. Ou caía ou pousava, né, dependendo do drone. Então, vamos voltar para esse dispositivo aqui. Beleza? Então ele tá nessa opção de jamming, não é isso que ele faz, não é o principal dele, mas ele tem essa função. Ele tem aqui uma série de coisas que quem é da área de eletrônica vai reconhecer, como por exemplo a PRS, que é uma transmissão de rádio, né? Ele pode transmitir código Morse. Ele pode capturar pagers, tipo daqueles pagers do Burger King, e isso o Flipper consegue fazer também. Ele consegue então, por exemplo, mandar o sinal pro pager também? Isso! Então ele faz todos os pagers ligarem ao mesmo tempo. Só que assim, a gente tem que saber exatamente qual pager é, porque dependendo do pager ele transmite em frequência diferente. É a mesma coisa com o Flipper? Mesma coisa com o Flipper. O Flipper também faz isso. Mas vamos lembrar que esse dispositivo aqui... É mais parrudo. Ele existe faz mais tempo também. Ele é mais parrudo, tem mais coisas que ele faz. Isso daqui é a casca externa dele. Se você liga ele no computador, você aumenta em, sei lá, 1000% as capacidades dele. Putz. Porque ele é um Software Defined Radio, quer dizer que tudo que você vai fazer tem a ver com software. Então, o que acontece? Todo o processamento dele tem a ver com software. A parte do hardware só faz a transmissão e a recepção. Então existem dispositivos, existem softwares no computador que você consegue usar para criar, assim, todo tipo de ataque, todo tipo de comunicação, todo tipo de interferência, utilizando o computador. Então se você ligar isso aqui num computador, ele fica muito mais parrudo do que ele tá agora. Tá, mas por exemplo, na parte de pegar sinal, como é que faz para pegar sinal com ele? Você vem nessa opção Receive, por exemplo, e daí ele consegue receber ADBS, esse AIS Bolts, que é de barco, né, de embarcações. Ele tem esse AFSK, ele tem Bluetooth Low Energy, inclusive se eu colocar aqui, ele começa a aparecer o MAC dos dispositivos Bluetooth. Meu né? Deus. Leva um tempo, assim, você pode subir a antena também, né? Leva um tempo, tem que ter uma antena mais específica, para dependendo da frequência, mas às vezes ele começa a aparecer aqui e você consegue dar o REC, né? Você consegue gravar e depois emular. Esses dispositivos aparecendo em volta. Tá. Né? Então, E no caso, faixa gigahertz, ele pega também? de gigahertz, ele vai até 6 gigahertz, cara. Cadê aquele monitorzinho que a gente tava mexendo? O que você tava mostrando? Só pra galera entender. Aqui, ó. Aqui ele tá capturando, ó. Então aqui, vamos supor que eu posso ir... Vou setar a frequência de 433 MHz, que é a frequência geralmente de portões eletrônicos, de carro, né? De frequência de carro e coisa do tipo. Se eu chegar aqui, por exemplo, com o meu Flipper e eu emular... Deixa eu subir aqui para um pouquinho mais de... Vamos lá, em 800 aqui. 433.800, mais ou menos. Então, se eu chegar aqui com o meu Flipper e for na opção de sub-gigahertz dele, eu tenho aqui um save do portão eletrônico da minha casa, que eu usei para abrir a minha casa. Então, você vai perceber que se eu chegar aqui e der o send, vai aparecer aqui. Percebeu? Isso aqui é uma coisa que o Flipper também faz, mas aqui no caso tá um gráfico, parece até um gráfico térmico. Isso, é um waterfall, né? É um gráfico de cascata e ele mostra ali de maneira, assim, quanto mais próximo do vermelho, quer dizer que mais forte o sinal. Inclusive, se você transmitir aí e eu botar pra gravar aqui, eu copio o seu. Copy. Aham. Do Lamborghini. Unlock.
Vai lá. Você quer que eu copie já? Eu posso colocar pra REC, vai lá, aperta. Ó, tô mandando. Tá, tem que ser... Esse tá em 315. Isso, exatamente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir pra 315, ó. 315.00. E agora você pode mandar executar. Viu? É, ó. E apareceu, tá vendo? Inclusive eu posso botar pra gravar, eu posso apertar o REC aqui e ele vai salvar esse código, depois eu posso emular. Entendi. Antes do Flipper existir, esse dispositivo faz anos que ele já existe, né? Então era o tipo de dispositivo mais fácil para fazer essa emulação, para gravar informações de radiofrequência e depois emular essas informações. Entendi. Era um dos dispositivos mais tranquilos. O que tem mais aí para brincar? Cara, tem muita coisa. Isso daqui dá 2 vídeos fácil. Cara, isso daí é interessante. Isso aqui é legal. Fala rapidinho o que é isso daí pra gente usar no próximo vídeo. Mais um rádio definido por software. Só que esse daqui transmite e recebe ao mesmo tempo. Então o que acontece quando ele transmite e recebe ao mesmo tempo? Você consegue fazer uma estação de celular, uma estação GSM. Então, você, no caso, fazer uma torre GSM. Uma torre GSM. Então eu consigo criar uma torre, a gente pode se comunicar, entrar nessa torre com os nossos celulares e a gente consegue, inclusive, fazer ligação por áudio nessas torres. Meu Deus do céu. Mas o que tem aqui? Cara, tem muita coisa legal aqui. Cara, eu fiquei encantado com a maletinha dele, mano. Quer ver? Deixa eu colocar... Ó, por exemplo, isso aqui serve pra... Isso aqui é comum, o pessoal até conhece. Serve pra extrair memórias, conteúdo das memórias. Tipo, a memória de placa de vídeo, memória de placa-mãe, de BIOS. No caso, você bota aqui os pinos e ele... Exatamente, só pra tipos específicos de memória. Eu tenho alguns outros que tem outros conectores aqui, né? Esse aqui é um conector ZIF. Mas eu tenho alguns que tem outros conectores, que dá pra você colocar adaptadores e fazer dump de várias memórias. Entendi. Como eu trabalho com máquinas diferentes, às vezes até testes de máquinas de cartão de crédito e coisas do tipo que a gente faz, é comum que a gente tente extrair a memória dos dispositivos e a gente tente ali ver o que tem dentro daquela memória. Então é um dos dispositivos que serve pra extrair o conteúdo das memórias. É fazer um dump. Exato, fazer um dump. Esse daqui é um negócio legal também, mas não tá funcionando. Eu sinto muito, mas eu vou mostrar porque é muito legal. Esse é legal, você falou. Isso daí é um keylogger. É um keylogger de hardware, né? De hardware. Isso aqui é um keylogger, ele é meio grandão, tem uns mais novos e tem uns que são Wi-Fi também. Isso aqui você coloca num computador desktop, você coloca ele entre o computador e o teclado. Você encaixa o teclado aqui e essa parte aqui você encaixa no computador. O que acontece? Nenhum antivírus vai perceber isso, porque ele tá em nível de hardware, e toda a informação que você digitar no seu teclado vai ficar guardado dentro desse dispositivo. Tem alguns desses dispositivos que ele tem Wi-Fi, então você conecta via Wi-Fi e baixa o TXT de tudo que foi digitado. Então, por exemplo, eu posso contratar a faxineira. Muita gente acha que o hacking só está no software e no hardware. Não, o hacking está na engenharia social também. Então olha só que loucura. Eu posso contratar um faxineiro para ir lá na sala do chefe, botar essa parada aqui e eu ficar tipo do outro lado da rua só pegando senha e isso e aquilo e ver o que ele tá fazendo. É um perigo, não é, mano? Cara, nesse sentido Por exemplo, no meu curso, cara, eu tenho um ataque muito legal que o que ele faz? Ele usa um SDR desse tipo, é o mesmo SDR, né? O mesmo HackRF ou o mesmo Lime SDR, só que esse aqui é mais baratinho, esse aqui é o RTL SDR. E eu consigo, através desse dispositivo e através de uma parede, eu consigo enxergar um monitor. O que ele faz? Ele pega a emanação eletromagnética desse monitor e ele consegue remontar... Ele faz captura de espectro. Ele consegue remontar a imagem. Então eu consigo saber, vamos supor, eu tô aqui num computador, tem um outro computador do outro lado da parede, se eu apontar uma antena com esse software para a tela desse computador, eu consigo ter uma ideia do que aquela pessoa, onde aquela pessoa tá navegando. Claro que fica tudo chuviscado, fica em preto e branco, mas cara, imagina isso para uma operação policial, por exemplo. Muitas dessas coisas são usadas em operações policiais. Tem uma para cara, cadê? Qual isso aqui. Ah, sim. Isso aqui é da hora, porque eu já usei isso daqui. Mas conta o que é isso daqui, mano. Tá. Isso aqui é um elevador de tensão, é um componente eletrônico. É uma bombina, vai. É uma bobina. É um elevador de tensão. Isso aqui pega 5 volts e transforma em, sei lá, 50 mil, vamos supor. O que acontece? Toda vez que existe movimentação de elétrons, isso gera campo magnético, né? Campo elétrico e campo magnético. E o que acontece? O campo magnético, ele interfere nos eletrônicos. Vocês já ouviram falar de EMP, né? Pulso eletromagnético. Exatamente. Esse dispositivo aqui, se eu pegar essa saída, ligar numa bobininha, né, num enrolamento de fios e criar uma centelha aqui, criar um spark, né? Tipo, criar uma centelha mesmo, né?
um choquinho aqui, ele vai criar campo eletromagnético. Esse daí consegue criar um campo de quanto? Cara, eu não lembro em teslas, né? Em microteslas ou Não, mas vamos falar em distância, vai. Ah, não muito grande assim pra desligar alguma coisa. Dá pra queimar alguma coisa aqui? Dá quase... Dá. Se chegar perto, dá. Dá pra queimar, tipo, dá pra acender uma lâmpada, por exemplo. Né? Se chega numa lâmpada que é... Essas daqui são de LED, mas se fosse uma lâmpada fluorescente, ele acenderia uma lâmpada fluorescente se chegar perto. Da hora. Mas assim, tem outros ataques que dá pra usar isso aqui, claro que são ataques um pouco mais complexos, né? Tem até dispositivos que são específicos pra injetar pulso em hardwares, pra fazer o hardware se movimentar, pra ele se comunicar de maneira diferente da usual, né? Pra fazer o firmware desse hardware se comunicar de uma maneira diferente do que ele deveria se comunicar. Mas aí a gente começa a viajar muito, então eu acho Não, melhor a gente... Mas o que aqui? Só pra terminar o vídeo, tem alguma Vamos lá, coisa cara. embaixo? Tem várias outras coisas embaixo. Olha lá. Vixe, o que acontece? Vai ter um próximo vídeo, pessoal, que a gente vai fazer hacking, entendeu? A ideia é fazer hacking. Mas eu acho que aqui, cara, é mais parte de, né? Comunicação, né? Comunicação, isso. Exatamente, é comunicação com hardware, isso aqui E a gente vai mostrar, não é? Um multímetro, enfim. Esse aqui gera pulso eletromagnético, mas é pouquinho, não é algo pra queimar os dispositivos. Mas é pra dar uma embaralhadinha? Dá uma embaralhadinha na TV? Não, esse daqui assim, é em microcontrolador, é coisa mínima, cara, isso aqui é um negócio mínimo. Isso aqui é uma bobininha, né? Isso aqui é uma coisa mínima que você tem que chegar bem pertinho do chip pra fazer ele se comportar de uma maneira que ele não deveria se comportar. Vamos supor, você vai lá, fala que você quer colocar uma senha, coloca uma senha errada. Ele vai pra dois lados na programação, né? Se a senha tá certa, ele vai pra um lado, se a senha tá errada, ele vai pro outro lado. Vamos supor que você coloque a senha errada, mas você dá um pulso eletromagnético na hora que ele vai fazer essa comparação. Dependendo da maneira como você embaralha o microprocessador, ele talvez pegue o caminho errado e você consiga se logar, você consiga acertar a senha, Que mesmo bizarro. errando. Cara, isso é coisa de hardware hack. Mas dá certo. É absurdo. Dá certo. E, complicado. mano, isso daqui. O que é isso daqui? Que tá aqui rodando o Dom. Cadê? Bota ele aí pra galera saber. Vamos lá. Pessoal, isso aqui é um osciloscópio. É um instrumento de medida, né? Ele serve... muita galera da eletrônica usa isso aí, inclusive. Exatamente. Dá pra você, por exemplo, ver frequências, né? Se você ligar o osciloscópio, você pega essa ponteira dele, um conector, né? E você colocar ele na tomada, por exemplo, você vai ver que tem uma onda senoide de 60 Hz. Cadê? Liga ele aí pra ver. Vai levar um tempo pra eu pegar a ponteira. Não, tô falando só ligar beleza. mesmo pra... Beleza, vamos lá. Então vamos ligar ele, vocês vão ver que ele simplesmente tem dois traços aqui, porque ele não tem... aqui o conector não tá ligado, né? Ele não tá acoplado em nada. Então isso aqui é um dispositivo, esse é o funcionamento normal dele. Ele tem dois canais, né? Um canal amarelo, outro verde, e você consegue medir o que coisas. acontece, galera? Eu tenho vontade de ter um desse daí, porque tem certo tipo de problema que a gente tem na eletrônica que ou funciona ou não funciona, e o problema intermitente, que é o pior de todos. Então, normalmente você usa um osciloscópio para descobrir o problema intermitente, porque só lá você consegue ver a variação que não se consegue definir ou enxergar ou sentir, e o osciloscópio consegue. O legal desse osciloscópio é que ele usa para hacking também, né? Também. Para poder fazer captação, para poder fazer outras coisas. Mas a curiosidade é que ele transformou ele num, né? Clica aí, num videogame. Então eu vou colocar o pendrive aqui. Ele vai montar o pendrive, né? Ele demora um tempinho pra montar. Acabou de montar o pendrive e agora ele vai dar o boot num jogo que eu coloquei. Que é o Doom. Que é o Doom. Essa área de hacking é legal, cara, porque o pessoal tenta rodar Doom em tudo. Doom, cara, eu já vi rodando Doom até em teste de gravidez. Eu vi isso também. De teste de gravidez, ó. Então, no mundo hacking tem essa parada de que pra você rodar o Doom em tudo. Por exemplo, no Flipper tem um Doom. Tem um Doom. Exatamente. Então, tudo quanto é dispositivo, tudo quanto é coisa, mano, máquina de refrigerante, eu já vi tudo rodando Doom, é incrível. E isso daqui, cara, não é um vídeo. Não é um vídeo. Se eu chegar aqui e dar... Eu não sei direito como operar, né? Porque eu não lembro. Mas se eu dar um... Aqui, ó. Pronto. Ele tá no... Ó lá. Pra trás, pra frente. Eu só não lembro qual que é a tira aqui. Aqui, ó. Aqui é a tira. Então você consegue zerar o Doom. Então Qualquer dia... Mano, você imagina um gameplay zerando o Doom. Exato. Aqueles caras que fazem Qual é o nome? Speedrun. Um speedrun, cara. Zerando no osciloscópio. Tá aí o desafio pro Rato Borrachudo, hein? Caramba, fazer live de Doom no osciloscópio. Você imagina? Por que não? Claro.
Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais curiosidade mesmo. Pra quem não sabe, o Júlio ele tem um curso para quem tá querendo se especializar em segurança da informação, para quem já é da área, não é um curso starter. Aqui eu tô gravando esse vídeo mais com curiosidades mesmo do que pode ou não acontecer, para a pessoa realmente ficar a par daquilo tudo que existe no mundo, ou pelo menos uma fraçãozinha. Porque muita gente acha que os sistemas são seguros, mas os sistemas não são seguros, a maioria deles. Eu arrisco falar que todos. Ah, mas a NASA, não sei... Não, é que muita gente fica assim... Ah, mas tem gente que conseguiu invadir a NASA. Mas ele pilotou um foguete. Cara, isso é... Mano, então, assim, é muito... Gente, é o seguinte, do mesmo jeito que você cria... o ser humano, ele foi criado e ele é passivo de erro. Ele fica doente e morre. Claro, cara. Então, qualquer componente eletrônico, qualquer sistema, qualquer coisa é passível de erro também e não é impenetrável. Então, é isso que eu tô querendo mostrar pra vocês, entendeu? E vai ser no próximo vídeo agora, que a gente vai fazer algumas coisas aqui no hotel, a gente vai criar a torre de GSM, a gente vai causar aqui um pouquinho. Não vamos ser presos por causa disso, porque são dois profissionais de informática mostrando pra você o que dá ou não pra fazer, e vamos tentar abrir meu carro. Não sei se ele vai conseguir. Vamos tentar. Vamos tentar. Então, é isso aí, até o próximo vídeo, é nóis!